Muito boa noite a todos que estão aí nos seguindo e entrou na nossa live agora. Eu quero pedir a você para que você venha curtir a live. Isso, recomendar, compartilhar, para que muitas pessoas possam serem alcançadas pela palavra de Deus. O intuito nosso aqui dessa live não é levar as pessoas a crer em uma religião, não. É levar as pessoas a ter um conserto de suas vidas com Deus. Porque este é o nosso propósito. Essa é a nossa determinação. E como vamos fazer isso acontecer? Através de anunciarmos às pessoas que Jesus está pronto para poder perdoá-las, dando oportunidade de viver uma nova vida. Mas, pastor Lei, como é que eu vou viver uma nova vida? Através das orientações que o nosso Deus, que o nosso Senhor Jesus nos dá. Nós, todos os dias de segunda a sextas-feiras, todas as noites, aliás, nós entramos nessa live com esse intuito, de alcançar as pessoas que estão aí muitas das vezes com falta de esperança, muitas das vezes decepcionadas, e pessoas também que querem agregar conhecimento acerca da palavra de Deus. Então, eu peço a você, para você curtir a live, para você compartilhar, para você enviar um momento de oração para uma pessoa que está precisando dessa oração. E também vamos ministrar uma palavra. É uma palavra sucinta, breve, mas que surte um grande efeito na vida daqueles que creem. Nós ontem falávamos acerca do pecado daquela mulher que foi pega em flagrante adultério, porque o homem estava adulterando com aquela mulher, certamente era um homem casado, então um relacionamento fora do casamento se constitui em adultério. E uma das envolvidas neste adultério foi aquela mulher que foi levada até Jesus para ser colocado, ou para colocar em Jesus à prova. E Jesus, voltando um pouquinho de ontem, e Jesus deu uma lição àqueles homens que tentaram provar. Jesus deu uma lição a eles. Jesus deu oportunidade tanto para as mulheres, quanto aqueles que estavam ali querendo apedrejar a mulher, e quanto também aos fariseus, escribas, os senhores da lei, os mestres da lei, que levou a mulher até ele. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que o que nos separa do nosso Deus é o pecado. E o pecado, ele muitas das vezes ele é mascarado de situações que trazem aparentemente benevolências para a nossa carne. Você pode observar na questão do filho pródigo, não sei se você conhece, se você não conhece, leia sobre o filho pródigo. Jesus, ele nos dá uma lição naquela parábola. Aquele filho, aquele homem que tinha 2 filhos, um desejou antecipar ou determinou que o pai antecipasse a parte dele na herança, e assim o pai o fez. O pai não impediu, foi uma escolha dele. O pai deu a ele a parte dele na herança. Ele saiu e gastou com todos, ou desperdiçou tudo com as orgias, com as vontades, com os prazeres da carne. Então, olha só para você ver. Um determinado tempo ele se viu em apuro e voltou para a casa do pai.
Voltou para a casa do pai. E o pai o aceitou. Aí é que começa o desenrolar da história. O pai o aceitou. Mesmo sabendo que o filho tinha errado, tinha pecado, o aceitou e o perdoou. Ele chegou e falou: pai, eu pequei contra os céus, quer dizer, eu pequei contra Deus e pequei contra o Senhor. Ele se arrependeu e houve grande alegria naquele dia. O pai o recebeu com toda a felicidade do mundo. E assim também somos nós. Jesus disse que ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento. E ele diz que quando um pecador se arrepende, há grande festa no céu. Mais festa de um que se arrepende do que aqueles que já estão ali com direito à salvação. Então, o que coloca a separação entre nós e o nosso Deus é o pecado. Agora, o que é o pecado? Que é uma palavra muito forte. O pecado é tudo aquilo que nós praticamos que traz ou que expõe a imagem de Deus, ou contra até a vontade de Deus, e contra os ensinamentos, e contra o que Jesus fez por nós. Mas eu não sou contra, pastor Jesus, mas a nossa palavra diz que não, mas as nossas atitudes muitas vezes nos mostram que sim. Então, Jesus, certa feita, Pilatos, no livro de João, capítulo 18, Jesus na frente de Pilatos fez uma pergunta a Jesus. Ele pergunta assim, olha só, João 18, 33 diz assim: tornou-lhe Pilatos a entrar no pretório. Chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta. Vem de ti mesmo esta pergunta, ou do que disseram a outros ao meu respeito. Pilatos falou: você é o rei dos judeus? Falou assim: vem de ti essa pergunta, é um pensamento seu, ou o que disseram, o que falaram para você? Aí diz assim: replicou-lhe Pilatos: porventura sou eu judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Olha só, para você ver, ele fala assim: a tua própria gente, os teus sacerdotes, os sacerdotes que te entregaram a mim. Quer dizer, Pilatos falou assim: eu não estava atrás de você. Eu não estava condenando. Quem está condenando você é a sua própria gente. E a Bíblia diz, pessoal, que quando nós pecamos, vivemos a vida em pecado, mais uma vez entregamos Jesus, ou levamos Jesus a ser crucificado. Então, ele deu essa explicação a Jesus e diz assim: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe diz Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu disseste que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Aqui entra onde que eu queria falar para você. Aqui eu vim para dar testemunho da verdade. Eu vim para isso, ele falou. Gente, o que Deus e o que Jesus mais quer é que nós venhamos dar testemunho também da verdade dele aqui na terra. É o que ele mais quer, é o maior desejo dele. Que eu e você, nós
venhamos dar testemunho dele, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele vive hoje, que ele está curando, libertando, salvando, prosperando, mas não só com palavras, são com ações, com atitudes. Ele fala assim, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Tá vendo aí? Às vezes a pessoa fala, mas eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu creio em Jesus. Mas ele fala, todo aquele que é da verdade, que pertence a ele, que é do caminho dele, que faz vontade dele, dá ouvido à voz dele. E é o que está faltando hoje, nos dias de hoje. Aqueles que, de fato e de verdade, dão ouvidos à voz de Deus. Jesus, ele certa feita, curou um paralítico. Ele curou um paralítico. Deixa eu ver aqui, eu creio que está aqui no livro de João também. Deixa eu procurar aqui. Que é o livro de João. Deixa eu ver aqui, acho que é isso mesmo, João 5. Isso, deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Jesus, ele curou um paralítico. E ele diz aqui, olha só, capítulo 5 de João, ele cura esse paralítico, que eu já li para você, mas só no versículo que ele diz assim, perguntou eles, quem é o homem que te diz, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olha que já estás curado. Então, olha só, Jesus falou para o paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. Então as pessoas foram interpelar aquele homem, entrevistar aquele homem para saber quem havia feito aquilo. Mas Jesus encontrou no templo e deu uma recomendação para ele, falou, olha, você já está curado. Olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, quem conhece Jesus, quem já alcançou algo de Jesus, dá ouvido à voz dele. Olha, você já está curado, você já está transformado, você está perdoado, você pode viver a nova vida, você pode seguir os seus caminhos, não importa o que você fez, pode viver uma nova vida. Agora é o seguinte, uma vida nova, desculpe. Mas ele fala assim, você já está curado, você já foi atendido, eu já libertei você, em outras palavras aqui que Jesus falou. Já libertei você, mas ele fala assim, olha que já estás curado, não peques mais, para que não suceda coisa pior. Então, tá aí, a verdade é essa, dar ouvido à voz é essa, do Senhor Jesus, de Deus é essa. Vai, não peque mais, para que as coisas não piorem para você. Porque Pilatos, ele nessa entrevista aqui que ele falou a Jesus, Jesus fala assim, todo aquele que é da verdade dá ouvido à minha voz. O paralítico deu ouvido à voz do Senhor Jesus. Ele foi curado, ele deu ouvidos para receber o milagre, para receber a cura, para receber o benefício. Jesus falou para ele, toma o teu leito e anda. Ele não duvidou. Ele saiu, foi andar, foi curado e foi para o templo. E assim que acontece com muitas pessoas. Elas têm fé ali para ser curadas, mas Jesus fala assim, agora você está curado, agora vai e não peque mais, para que não suceda mal pior. O que quer dizer isso para os dias de hoje, pastor? Você alcança o milagre, você alcança a cura, agora não volte à prática do erro. Siga em frente. Como eu costumo falar, é a vida que segue. Quando ele fala, vai, não peques mais, é aquela passagem que ele diz
que aquele que roubava não rouba mais, o que adulterava não adultera mais, o que mentia não minta mais. É a recomendação que ele nos dá. É a condição para que o mal não volte para a nossa vida. É essa. Isso é fechar a porta para que o mal não venha atuar, não volte a atuar na nossa vida, na sua vida, na minha. Porque se há o pecado, então há separação do nosso Deus. E se nós estamos separados dele pelas nossas obras ruins, então estaremos próximos do nosso maior adversário. É verdade que são as forças espirituais do mal. Ele nos quer, ele quer ver-nos separados de Deus, que próximo de Deus, longe do pecado, ele não pode tocar na nossa vida. Ele não pode tocar. Então ele fala aqui assim, ele fala, vai, olha, não peque mais para que não aconteça mal pior. Ele está falando para você, você que mentia, não minta mais. Você que está prostituindo, não prostitua mais. Você que, como ele diz aqui, está perdoado os seus pecados, mas se você roubava, não rouba mais. Se você cometeu um ilícito, não cometa mais. Agora é tudo novo, é vida nova. Mas, pastor Lei, mas o que eu fiz é muito grave. Não importa, Jesus te perdoa e sai para viver nova vida. É isso que ele fez. Então ele diz assim, no João 18, ele fala assim, versículo 38, aliás, versículo 37, assim, eu para isso nasci, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, ele estava neste momento já quase extremo para ser entregue na mão dos pecadores, dos judeus, para poder ser crucificado, para ser ali, para cumprir a profecia. Então, Pilatos questionou e perguntou para ele, falou assim, poxa, você é rei, mas outras palavras, por que você está assim? Por que estão te entregando? Não foi eu que entreguei você, são eles que trouxeram você até mim. Quando Jesus fala assim, que aqueles que são meus, quando Pilatos fala aqui dos judeus, dos escribas, dos sacerdotes, Jesus responde de imediato, olha, aqueles que são meus dão ouvido à minha voz. Então, naquele momento, ele não estava colocando que os sacerdotes, falando nas entrelinhas, que o sacerdote não pertencia a ele. Aquele povo não era, o judeu não era dele, por isso que ele falou, aqueles que são meus ouvem a minha voz. Então ele fez ali, deixou bem claro para Pilatos quem era aquele povo. Que Pilatos fala aqui, foram eles que te entregaram, foram eles que me entregaram, foram os judeus e também os sacerdotes. Então foram os teus, como ele quis dizer, foram os teus que te entregaram. Jesus falou, não, aqueles que são meus, eles ouvem a minha voz. Todo aquele que é da verdade, dá testemunho da verdade. Aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, eles não estão ouvindo até agora e não ouviram até agora a minha voz. Eles não são da verdade. Ali eles estavam entregues, essas pessoas entregues aos seus próprios conhecimentos, aos seus achismos, à religiosidade. E na cabeça da pessoa, na cabeça daquele povo, eles estavam dando ouvido à voz de Deus, mas não era Deus, eles estavam dando ouvido ao ensinamento dos sacerdotes, que era sim o Antigo Testamento, mas Jesus veio para trazer uma nova oportunidade, por isso que chama Novo Testamento. O Antigo Testamento, agora ele fez um Novo Testamento, uma nova aliança, mas eles não quiseram dar ouvido, então eles não são da verdade. Aí Pilatos diz assim, perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Que é a verdade? Pilatos pergunta. Agora, pastor Lei, que é a verdade? Jesus,
ele diz, olha só, você pergunta para mim, que é a verdade? Jesus, ele diz assim, olha só, aqui no livro de João 14, acho que é isso aqui mesmo, diz assim, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Aí Jesus diz aqui para Tomé, respondeu-lhe Jesus, eu sou, ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se Ele é a verdade, e todo aquele que é da verdade dá ouvido à voz dele, nós só vamos chegar a Deus se nós ouvirmos a voz do Senhor Jesus. Se nós seguirmos o caminho, se nós fizermos aquilo que Ele faz, da forma que Ele faz, os ensinamentos que Ele nos dá. E o ensinamento que Ele nos dá é de vida e não de morte. Ô, pastor Lei, então, Deus, Ele vai fazer, como se diz, Ele vai castigar os pecadores, é isso? Não, Ele está trazendo à tona a verdade. É como Ele falou, como Pilatos perguntou, e a gente está esclarecendo para você aqui. Pilatos falou, que é a verdade? Ele diz, a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pastor, lê agora, qual é a verdade? O que é a verdade hoje? É a palavra de Deus. Foi o que Jesus falou. Aquele que é da verdade ouve a minha voz. Está aqui. Isso aqui é ensinamento de Jesus, é a palavra dele. E se você dá ouvidos à voz dele, não tem como a sua vida não mudar, gente. Eis aí a questão. Muitos leem a Bíblia, mas como diz lá em Isaías, honra a Deus só com os lábios. Ouvem só com os ouvidos carnais e não com os ouvidos espirituais. Porque ele diz que aquele que é da verdade ouve a voz dele. Ouve e pratica. Quando Pilatos falou que é a verdade dele, eu sou o caminho, a verdade é a vida, é a palavra, a verdade está aqui, a verdade da Bíblia, a verdade da Bíblia. Essa é a maior verdade da Bíblia, está escrito aqui. Você quer uma bênção financeira? Está aqui. Ouça, leia o que está escrito. Aprenda o que está escrito aqui sobre a vida financeira, sobre a prosperidade. Você quer a sua salvação? Jesus é o caminho. Não tem outro caminho, gente. Os homens inventaram novos caminhos. Há um ditado, as pessoas falam assim, todo caminho leva a Deus. Não, negativo. Jesus é o único caminho. Ele fala aqui para Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Não há outro caminho. Há muitas igrejas, existem muitos templos, muitas religiões, porque isso aí é um direito do ser humano. A pessoa pode seguir quem ela quiser, o que ela quiser, o que ela acredita. Eu não tenho nada a ver com isso, mas eu não posso deixar de falar isso aqui para você, que Jesus falou para Tomé. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Só através deste caminho você vai conhecer de fato, de verdade, qual é a verdade da palavra. E se você conhece, se você segue, você vai chegar até a Deus, não depois de que partir só desse mundo, ter a sua salvação aqui. Porque quem conhece a Deus, quem é nascido de Deus, quem segue a verdade, quem está no caminho, quem segue a verdade, ele fala assim, vence. Diz que vence o mundo. Jesus, ele nos mostra isso. Então, pastor Lei, eu não estou vencendo nem os meus anseios. Então, falta vocês se adequar a essa verdade, a palavra de Deus. Ele fala assim, quem é da verdade, ouve a minha voz. Então, escuta o que Jesus está falando comigo e com você. Se eu quero permanecer no caminho, eu tenho que manter-me ouvindo a palavra ou a voz de Deus. Às vezes, as instituições, as denominações de várias religiões,
impõe muitas coisas, coloca muito empecilho para que venhamos chegar até Deus. Gente, é tão simples. Conhecer Jesus é tão simples. É só você querer. É só você colocar isso no seu coração. É só você colocar esse desejo ardente dentro de você de conhecer a Deus de fato e de verdade. E conhecer a verdade do Evangelho. Jesus é a verdade do Evangelho. Ele é a palavra, ele é o verbo. Agora, aqueles que são deles, dá ouvido à voz dele. Aquele que é da verdade, dá ouvido à voz dele. E esses aí são aqueles que chegam até o Pai. Então, houve essa pergunta, essa palavra de Pilatos, e Jesus deixou bem claro para ele. Ele fala assim, diz Pilatos, o versículo 37 de João 18. Então lhe diz Pilatos, logo tu és o rei, o rei? Tu és rei? Respondeu-lhe Jesus, tu disseste que sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí, você é de Deus, você é da verdade, você segue a Jesus de fato e verdade, então ouça a voz dele. Lembra que no livro de Deuteronômio nós lemos essa semana, que aquele que atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Deuteronômio 28. Se você de fato é verdade, é um cristão, é um seguidor do Senhor Jesus, e não uma pessoa emocionada dentro de uma instituição, dentro de uma religião, então você ouve a voz dele e ela surte efeito na sua vida. Ela flui, ela frutifica na sua vida, no seu caráter. É verdade, no seu caráter, nos seus posicionamentos no dia a dia, no seu trabalho, na faculdade, com a sua família. As pessoas olham para você e veem que verdadeiramente você é um cristão. Jesus disse que ele veio para dar testemunho. Olha só a importância, dar testemunho da verdade. Nós fomos levantados para darmos testemunho dessa palavra aqui, da verdade. Dar testemunho contra as coisas que vêm afastando as pessoas, o ser humano, a humanidade de Deus. Uma das coisas que eu tenho visto muito, e você também, com certeza, nos últimos tempos, o mal vem proliferando, crescendo assustadoramente, através de uma coisa que se chama sede, ganância de poder. Ganância de poder. Você sabia que quando o anjo se rebelou contra Deus lá nos céus, quando esse anjo, que era amado de Deus, se rebelou contra ele, não foi como muitos dizem que o orgulho tomou conta. Não foi só orgulho, não. As palavras que saíram da boca dele foi o seguinte: eis que eu subirei acima do Altíssimo, subirei e colocarei o meu trono acima do Altíssimo. É o querer ser mais que Deus. É querer ser mais que Deus. Foi a sede de poder, a ganância de querer ser mais que Deus, é amar mais as coisas do que a Deus. O grande anjo, que era um anjo de luz, e esse anjo se tornou um anjo decaído, foi por isso, porque ele amou mais, queria mais a glória do que o próprio Deus. E por isso ele caiu, por isso ele arrastou muito com eles. Então nós temos que tomar muito cuidado. Ele transgrediu o maior dos mandamentos. Ele não amou a Deus sobre todas as coisas. Ele amou o desejo, a ânsia de poder. E não é isso que vem acabando com o mundo.
com o país, com o mundo, ultimamente, o desejo de poder. Às vezes as pessoas falam assim, a humanidade, as pessoas querem dinheiro. Não é só dinheiro, meu amigo. Você está enganado. Não é, a questão aí não é dinheiro, a questão é poder. Porque quem tem poder faz dinheiro. Quem tem poder tem dinheiro. E com o poder constitui o dinheiro e com o dinheiro mantém-se no poder. Então é assim. Então aquele mal, aquele anjo que era um anjo de confiança, que foi um anjo criado por Deus, não foi o orgulho. A pessoa fala, o orgulho derrubou o anjo. Não, não foi só orgulho, não. Foi a ânsia, o desejo de poder, o querer ser mais que Deus. Quando essa humanidade, como está nos últimos tempos, querendo ser mais que Deus, indo querer ir além da verdade, além da palavra, ela deixa de ser de Deus. Foi o que o anjo fez. Ele deixou de ser de Deus. Ele deixou de ser aquela criatura maravilhosa. Por quê? Porque ele abandonou a verdade, ele abandonou a Deus. Ele quis ser mais, ele quis se colocar em uma disposição de uma posição de destaque. Você pode ver, você sabe que nas empresas, você que trabalha em empresa, você pode ver, tem gente que faz de tudo para atingir o cargo, o ponto mais alto da empresa. Há pessoas que fazem de tudo, se corrompem. Há pessoas que se prostituem, há pessoas que fazem de tudo para galgar posições dentro de uma empresa. Passa por cima dos outros, mentira, e abandona os seus próprios conceitos, vende o seu caráter, a sua idoneidade para atingir, para galgar posições, poder e poder, poder mandar, poder tomar decisões. Este poder, essa sede, essa ganância de poder vem destruindo a humanidade, destruindo o país, destruindo a humanidade. E nós estamos vendo por aí. Então, e eu vou falar uma coisa para você, e muitos usam a própria palavra de Deus para poder se manter no poder, ou para constituir poder. Poder mais esplêndido que nós temos que almejar, você sabe qual é? O poder de sermos chamados filhos de Deus, filho do Altíssimo. Não o poder de ser chamado membro da igreja A, membro da igreja C, membro da igreja... Não. O poder de ser chamado filho do Altíssimo, filho de Deus. Desculpa. Esse poder é que nós temos que almejar. Eu e você, nós temos que almejar. O poder de ser chamado filho de Deus. Nunca querer estar acima da vontade do nosso Senhor. Pastor, eu sou da verdade. Então Jesus falou isso aqui. Aqueles, olha só, eu vou ler para você relembrar aqui, olha só. João 18:37. 18:37, João 18:37. Então lhe diz Pilatos, logo tu és rei? Perguntou a Jesus. Respondeu Jesus, tu disseste que sou rei. Eu para isso nasci, quer dizer, para reinar, né? E para isso vi ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhes Pilatos, que é a verdade? E a resposta está lá no livro de João, quando Jesus falou para Pedro, a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Jesus, a verdade é a palavra dele. E todo aquele que agrega isso no seu coração, coloca isso dentro de você, se torna imbatível. Escuta o que eu estou falando para você, se torna imbatível. Ninguém consegue destruir essa pessoa que é da verdade, que dá ouvido à voz de Deus, que não se corrompe, que não se entrega, que não vende o seu caráter, a sua conduta.
Eu estive como pastor missionário, eu e minha esposa, fomos missionários aí em 20 estados. Muitas das vezes fui criticado. Você sabe por quê? Porque eu sou da verdade. Há uma frase de um filósofo que diz o seguinte: faça o certo, ainda que ninguém esteja fazendo. Não faça o errado, ainda que todos estejam fazendo. Eu vi isso esses dias de um filósofo. E ouvi isso também uma vez do meu velho pai, falecido há muitos anos. Faça o certo, ainda que ninguém esteja fazendo. Não faça o errado, ainda que todos estejam fazendo. O caminho para você conquistar com dignidade é isso. Agora, quem vive, quem é da verdade, é igual Jesus que falou aqui. Vai ser perseguido, claro, porque você não tem aliança com o erro. Perca tudo, mas não perca a sua dignidade. Não se venda, não se troque por 30 moedas, como fez Judas, porque o fim é trágico. Judas amava o dinheiro, vendeu a comunhão, o estar com Jesus, trocou a troco de moedas. O anjo de luz trocou a vida eterna com Deus, a convivência com Deus, trocou pelo desejo de ser mais, querer ser mais do que Deus, a ânsia de poder. Judas trocou, ou colocou a perder tudo por causa de 30 moedas, por causa do amor às coisas materiais. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Agora, pastor Isley, então eu que fiz isso estou condenado? Não. Jesus disse que veio, não lembra que nós vimos a semana passada? Está nos vídeos aí, acessa os meus vídeos que você vai ver. Está aí. Jesus disse que veio. Ele não veio para condenar, ele veio para chamar o pecador ao arrependimento. Ontem ele chamou aquela mulher ao arrependimento. Ele não condenou, como nós lemos, está aí na outra live, ele não condenou aquela mulher prostituta, ele chamou ela ao arrependimento. Ele pregou, com a simples palavra, ele pregou para todos que ali estavam. Sabe qual foi a palavra? Aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Foi a pregação de Jesus, foi a pregação mais rápida. Com essa palavra ele entrou na mente de todos eles e todos viram que eram pecador. Mas a única que ali ficou prostrada foi aquela mulher e alcançou o perdão. E aquele paralítico, ele falou a mesma coisa para aquela mulher: vai e não peques mais. Então tá aí, Jesus te perdoa hoje. Não importa o que você fez. Nesse exato momento ele te concede o perdão, ele te dá o perdão. Mas é necessário que você faça aquilo que ele falou aqui para esse paralítico que nós mostramos para você. Vai, veja, ele falou para aquele paralítico: veja, você está curado. Quer dizer, você não queria o milagre. Aquele paralítico estava na beira do tanque há 38 anos. Antes de Jesus nascer, aquele homem já era paralítico. Jesus morreu com 33. Aquele homem estava só na beira do tanque há 38 anos. Jesus falou: olha, veja, você está curado. Toma cuidado, você está liberto. Vai e não peques mais para que não suceda mal pior. Ele fala comigo e leio: você está liberto, você não é mais viciado, você não é mais viciado, você não é mais mentiroso, você não é mais prostituto, você está liberto. Agora, cuidado, vai e não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Então é isso, ele te perdoa, não importa. Pastor, eu já fiz as coisas mais terríveis da minha vida, não importa. Vaze, arrependa-te dos teus pecados, ele é poderoso bastante para perdoar, como fez com esses que nós mostramos aqui. Agora é necessário você ir e não cometer os mesmos erros. Falhos nós seremos, mas não podemos viver ou continuar cometendo os mesmos erros. Ele diz lá: aquele que mentia, não minta mais. Amanhã nós vamos falar sobre esse versículo, onde ele recomendou, falou assim:
E nós, Senhor, o que nós faremos? Ele fala assim, aquele que roubava, não roube mais. O que mentia, não mintas mais. E assim vai. Então, fica aí essa palavra, medite nela. João 18, quando ele falou para Pilatos, quando ele diz a Pilatos, os que são da verdade ouvem a minha voz. Você tem ouvido a voz de Deus e praticado? Faça uma analogia, uma autoanálise. Faça uma compatibilização das suas ações com aquilo que você crê, das suas atitudes com aquilo que você diz para as pessoas que é certo. Será porque todos estão praticando errado, você, eu, nós estamos fazendo errado? Porque todos fazem? Porque a conversa é essa, não, mas todo mundo está fazendo. Coloca na sua cabeça, você não é todo mundo. Principalmente você que está nessa live, você é um escolhido de Deus. Você que vai ouvir esse vídeo, você não é todo mundo. Você é da verdade, então dê ouvido à voz de Deus. Amanhã vamos falar, guarda isso aí, amanhã nós vamos falar sobre o que Jesus recomendou, o que havia de fazer. O discípulo perguntou para ele, Senhor, nós, o que vamos fazer? Você quer saber? Então, amanhã, às 21h10. Vamos para a nossa oração. Eu já estou aqui com o meu copo com água, porque é um ato de fé. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que tudo que nós apresentássemos em oração crendo se tornaria santíssimo, sagrado ao Senhor. Vamos consagrar, vamos participar. Eu tenho certeza que lavado você já está pela palavra. Agora isso aqui é um ato de fé. Porque ele diz, tudo que nós apresentássemos a ele em oração se tornaria santíssimo, sagrado ao Senhor. Então vamos pedir ele para consagrar essa água e vamos participar juntos, pedindo a ele que lave a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo físico. Você crê nisso? Então prepara aí o seu copo com água. Enquanto você está preparando aí o copo com água, eu vou ler o Salmo 21, que é o nosso devocional. Salmo 21, ele é o nosso devocional, que está escrito aqui assim, olha só. Salmo 121, Salmo 121 é o nosso devocional. Todas as noites, de segunda a sexta-feira, nós estamos lendo o Salmo 121 e depois realizamos a oração. E antes de ontem, aliás, Deus colocou esse propósito no meu coração, de bebermos a água consagrada. Então, Salmo 121, pega seu copinho com água e diz assim, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Quando eu falar aqui, você fala amém ou escreve aí amém. Versículo 5. O Senhor é quem te guarda, diga amém. O Senhor é a tua sombra à tua direita, diga amém. De dia não te molestará o sol, amém. Nem de noite a lua, amém. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, diga amém. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Então tá aí. Tá com a sua água aí? Você crê nisso aqui? É o elemento criado por Deus. Jesus pegou a água e transformou-a em vinho. Então vamos pela nossa fé falar, Senhor, como o Senhor transformou a água em vinho, transforma essa água em um santo remédio. E eu creio que haverá cura. Ah, pastor, vou tomar essa água, vou parar de tomar os meus remédios. Não estou falando isso.
Quem tira, se você toma remédios receitados pelos médicos, quem tira o remédio de você é o médico e não o pastor. Não sou eu que vou falar para você para parar de tomar remédio negativo. Eu não sou louco, eu não sou médico. O médico é que vai falar para você quando é que você deve deixar remédios, tomar menos doses. É o médico que fala. Então, para que essa oração, pastor? Vamos pedir ao Senhor para te curar. E quando o médico for te examinar, ele vai ver que você está curado. Aí ele vai ver a necessidade, o médico vai ver a necessidade de diminuir dose de remédio, parar de tomar o remédio. É o médico, porque a medicina também é de Deus. Mas a oração que nós realizamos em nome de Jesus, pode sim fazer acontecer o milagre. E o médico vai constatar que o milagre aconteceu. Vamos falar com ele agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Aquele paralítico, Senhor, ele estava há 38 anos à beira de um tanque. Meu Senhor, o Senhor o curou. Aquilo que ele tanto mais queria aconteceu. O Senhor disse para ele depois, viu que ele estava no templo e orientou a ele dizendo, olha, vedes que você está curado, olha, vedes que você está curado. Em outras palavras, vê que o milagre aconteceu. E você vai ver o milagre acontecer. Como aquele paralítico viu, você vai ver a transformação. Você vai ver a mudança, as portas se abrindo em nome de Jesus. Mas Jesus fez outra recomendação para ele. Chamou a ele a uma analogia, a refletir e levar ele a pensar, olha, você está curado, mas não faça, não cometa mais o mesmo pecado. Cuide para que não peques mais, para que não aconteça o mal pior. E é assim, meu Deus, meu Jesus, o Senhor ensinou aquele homem a obediência. O Senhor diz para Pilatos, os da verdade, ouve a minha voz. Como o Senhor disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ó Deus, então eu peço ao Senhor, faz levantar uma geração, meu Pai, que ouve a voz do Senhor. Levanta uma geração forte, que é aquela que ouve os teus ensinamentos. Uma geração, meu Pai, que não é materialista, Senhor. Infelizmente, muitos se perderam no caminho. Muitos, meu Pai, conheceram os bens materiais e hoje já colocam os bens materiais acima de tudo. Se vendem, meu Pai, por míseras moedas, como fez Judas. Ó Deus, perde tudo em troca do poder. Criticam a Lúcifer, Satanás, criticam, mas faz até pior, porque briga do mesmo jeito. A guerra daquele anjo de luz era pelo poder, por querer estar acima do Senhor. Deixou de amar e respeitar o Senhor sobre todas as coisas e passou a brigar pelo poder. E assim, meu Deus, tem sido nos últimos dias. Muitos que começaram, que tinham posição de destaque, como havia aquele anjo, hoje brigam por simplesmente, puramente e simplesmente por poder. As nações foram esquecidas, o pobre foi esquecido, a viúva é esquecida. A causa da viúva, como o Senhor diz que esse é o verdadeiro evangelho, foi esquecido. E agora, meu Deus, são palavras vazias, cheias, fora de contexto. São palavras, meu Pai, que viraram pretexto. Meu Deus, às vezes, coisas que viraram pretexto dizendo, não, isso é para a alma.
Mas, meu Deus, nós temos visto muitas coisas que é para manter o material. Ó Deus, faz nascer uma geração forte dessas pessoas que estão nos ouvindo, pessoas da verdade, que ouvem a tua voz, como o Senhor diz, que não usa as mesmas armas que o mal, que o oponente usa, meu Pai. Eu oro por todos, eu oro por todos os pregadores sinceros, por todos os evangelistas sinceros. Eu oro por todos aqueles que têm sede e fome de justiça, aqueles que querem, meu Pai, julgar a causa da viúva, do órfão, que quer ajudar o necessitado, e muitas das vezes não tem condições, meu Pai, nem material, nem espiritual, nem física. Esses aí, meu Deus, não tem condição, mas tem desejo. Então, levanta essa geração, meu Pai, cheia de desejo de justiça, de dar testemunho, como o Senhor disse, Jesus. O Senhor falou para Pilatos, eu vim para dar testemunho da verdade. Pilatos falou, o que é a verdade? E a resposta é essa, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ó Deus, então faça isso, meu Pai. Não importa, meu Deus, quantas pessoas serão atingidas neste momento com essa palavra. Mas o que importa, meu Deus, que se uma dessas pessoas que ouviu essa pregação, ela passar a ouvir a verdade, almejar estar com o Senhor e não acima do Senhor, meu Deus, aquela que vai deixar de ser materialista, que tem até uma condição financeira, mas é materialista, aquela que de fato verdade vai abraçar a causa do Senhor, meu Pai. Não a causa da igreja A, B ou C, não, Senhor. A causa do Senhor, que é a proteção à viúva e ao órfão, aos necessitados, aqueles que vão visitar os enfermos, meu Senhor, nos hospitais, nos asilos, nos leprosários, nas esquinas, pelas ruas, ao relento. Ó Deus, dá condição a essa pessoa que de repente ela tem esse desejo, mas não tem uma condição financeira. Abra uma porta, meu Pai, para que ela possa ganhar e dar condições e dignidade àquela pessoa que nada tem. Ô Espírito Santo, eu peço ao Senhor, faça isso. Toma tudo e todos nas tuas mãos, Pai amado e Pai querido. Está escrito na tua palavra, tudo que apresentássemos ao Senhor em oração, crendo, se tornaria santíssimo, sagrado ao Senhor. Eu apresento esse elemento. Eu tenho certeza que se torna santíssimo, sagrado ao Senhor. Eu tenho certeza, meu Pai, que a partir deste momento já não é a mesma água, é consagrada, apresentada ao Senhor. E quando dela nós participarmos, que venhamos ser como Elias. Elias comeu o pão e tomou a água, e andou 40 dias com aquele alimento. O pão já veio, que é a palavra. A água agora, meu Pai, testifica tudo que foi feito, tudo que foi dito. Quando dela participarmos, recebamos luz, força, coragem, sabedoria, entendimento e cura do corpo físico, da alma e do espírito, e a bênção material, em nome de Jesus. Beba da sua água, eu vou beber a minha, e que Deus nos abençoe. Amanhã, às 21h10, estaremos aqui de novo. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Que o Espírito Santo te conduz. Não se esqueça, amanhã nós vamos dar continuidade a essa palavra e vamos encerrar essa palavra amanhã. Eu quero dar um lembrete a você. Eu tenho um livro, eu escrevi um livro inspirado por Deus, chamado Por Trás da Foto. Esse livro, as pessoas às vezes, uma pessoa me perguntou, vem cá, pastor Lei, esse livro é autorizado a publicar? Sim. Ele é cadastrado no Clube do Livro, Clube Brasileiro do Livro, é CBL. E ali foi enviado, foi analisado e autorizado a
postar e autorizado a comercializar. É algo que não ofende a ninguém. O texto é todo aprovado. Este texto fala da situação da vida espiritual, material e também física das pessoas. Porque esse livro, ele relata, ele traz à tona aquilo que fazia parte ou faz parte dos bastidores da vida de muitas pessoas. Os bastidores da vida de Elias, os bastidores da vida dos personagens contemporâneos, e também traz orações e orientações para que você revele para você mesmo os bastidores de toda a sua vida e alcance um conceito. Não é um livro comum. Então, por trás da foto de Irley de Souza, você pode colocar aí na pesquisa, dá um Google aí, fala por trás da livro, por trás da foto, Irley de Souza. Ele está lá no Hotmart também, você pode acessar o e-book e você vai pagar uma pequena taxa para você fazer o download do livro. E aí você vai ler, você pode imprimir, pode ler, passar para as pessoas às quais você deseja que leiam também. Ou então recomende, porque temos que manter esse livro na plataforma. Gente, que Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo te abençoe e te guarde. Amanhã, não se esqueça, você salvou a live, você gravou, envia para as pessoas a oração, a palavra. Eu peço a você, vai curtindo aí, vamos alcançar aí mais de 1000 curtidas ou mais. Nós já estivemos 7.000, 10.000 curtidas. Hoje, algumas pessoas esquecem de fazer isso. Vamos curtir, vamos enviar para muitas pessoas para que a plataforma possa também ver que esse material é um material de confiabilidade. Tá bom, gente? Fique com Deus e até a próxima. Deus abençoe.